Pastor, geralmente os pais crentes apreciam até que seus filhos encontrem tempo para estar na igreja, né? E por que é melhor estar na igreja do que folgueados no carnaval com más companhias ou jovens e se envolvem com drogas, sexo e bebidas alcoólicas e demais incontinências próprias da juventude? Como vê o irmão esse argumento apresentado por alguns pais evangélicos? Eu vejo que, seu modo de pensar, que estarem os jovens na igreja é muito melhor do que estar em mais companhia, não há dúvida, isso é muito bom. Então o pai tem mais sossego com os filhos, sabe que não está ligado aos costumes que ocorrem naturalmente nesses bailes ou nesses desfiles de blocos. Mas é preciso que tenhamos presente o que diz a Bíblia Sagrada nesse particular. Por exemplo, nós temos o Salmo 1. O Salmo 1 é muito conhecido mormente dos jovens. Jovens na igreja dificilmente não sabem repetir ou recitar de cor o Salmo 1. E este salmo serve de orientação para os jovens, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu perguntaria: o que é o carnaval? Senão um povo que está escarnecendo, cantando desabridamente, mas não está louvando a Deus. Está vivendo um tipo de vida que não é real, que não é verdadeiro. É um tipo de desabafo diante das dificuldades do dia a dia. As multidões vão às ruas, aos sambódromos, para apreciar aquelas figuras que ali se apresentam, e estão então numa atitude diante de Deus de verdadeiro deboche, mormente quando ainda profanam as coisas sagradas. Mas diz o salmista que o jovem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Agora diz em continuação, com relação àqueles que não participam desta ideia de ter o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, meditar na Bíblia Sagrada, como diz, medita na sua lei de dia e de noite. Este terá um fim próspero, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aí está uma situação que diverge desse ponto de os pais acharem que é melhor estar nas igrejas e, por vezes, em ambientes como o que estamos mencionando, junto com outros que são da mesma igreja, mas estão, às vezes, numa atitude que não é aquela exatamente que a Bíblia recomenda. Então diz Paulo: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos. Então a pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que tem a experiência do novo nascimento, ele pode tomar conhecimento agora: meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, por que, diz o apóstolo? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então os jovens crentes são convidados a glorificar a Deus com o seu corpo e o seu espírito. E eu pergunto, um bloco carnavalesco com 1000 participantes, trio elétrico, num desfile de bloco carnavalesco, pode realmente identificar um povo separado, como a Bíblia recomenda? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 17. Concluindo, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse a nosso respeito: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqui estão algumas considerações que justificam a nossa posição quanto a esta notícia que o Expresso Popular publicou, noticiou, e que, à luz da Bíblia Sagrada, não tem cabimento. Mas que Deus abençoe esta igreja, que possa seu líder considerar aquilo que estamos dizendo para terem uma atitude assim mais coerente com o que diz a Bíblia Sagrada.